A santa paz de Deus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui nessa momento maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado para a meditação da santa palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs que desde já têm acompanhado, eu quero dar graças a todos, que a bênção do Senhor Jesus alcance a todos, irmãos e as irmãs que têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos aqui nesse dia, glórias a Deus, de quinta-feira. Louvado seja o nome santo do Senhor. São meio-dia e 35 minutos, glórias a Deus. Esse horário que o Senhor tem preparado para nós estarmos aqui. Eu estou com a perna, aconteceu um incidente, estou com a minha perna imobilizada, deu problema no meu joelho, glórias a Deus. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. A obra do Senhor tem que continuar, não podemos parar, nem retroceder, nem desanimar. Amém? Porque foi algo que nasceu do coração do Senhor, a vontade do Senhor para os nossos corações. E aqui nós apenas estamos, como eu tenho comentado com os irmãos, apenas nutrindo esta obra que o Senhor tem confiado em nossas mãos, amém? Para nós expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o amor e poder de Deus a toda a humanidade, amém? É por isso que o Senhor tem preparado esse canal, tudo se fez novo. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que todos estivessem aí já com as escrituras sagradas, a santa palavra de Deus, né? Que é uma arma maravilhosa que o Senhor nos concede, que é a sua palavra, porque o Senhor Jesus, ele era a arma principal, era o instrumento principal, era a palavra do Senhor, amém? Glórias a Deus. Eu quero ver se eu consigo estar sendo um canal de bênção nesse momento, para nós semearmos a palavra. Estou com muita dor na minha perna, embora minha perna está esticada aqui, mas nós vamos, pela graça e misericórdia do Senhor, estar aqui meditando a santa palavra do Senhor, amém? Eu gostaria que todos os irmãos agora pudessem abrir no livro de Gênesis, né, princípio. Vamos abrir em capítulo 2, versículo 18, glórias a Deus, ao versículo 25. Nós vamos estar lendo, e à medida que o Senhor vem falar aos nossos corações, né, Ele vem nos capacitar para, aleluia, transmitir segundo a necessidade dos irmãos, das irmãs, daqueles que estão preparados com seus corações para ouvir aquilo que o Senhor tem aos nossos corações nessa manhã maravilhosa. Vamos aqui estar lendo com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém? Capítulo 2, a partir do versículo 4. Vamos aqui, do versículo 18. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher
estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Glórias a Deus, nós estamos aqui, meu irmão e minha irmã, para nós falarmos da parte do Senhor, esta maravilha, aleluia, que o Senhor tem realizado em nossos corações, que nos trouxe em nossos corações, para quê? Porque aqui nós somos desde o início, desde o princípio, que nós somos criados para o relacionamento. Glórias a Deus. Amém. E sobre a mensagem, glórias a Deus, o Senhor tem, aleluia, tem chamado muita atenção e tem colocado no íntimo do nosso coração o relacionamento. Glórias a Deus. Podemos notar que nós temos que entender que através desta passagem, né, em Gênesis aqui, dessa passagem, a partir dessa passagem, há uma realidade muito importante. E essa realidade está nessa passagem em Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma companheira, que ele seja idôneo, que seja companheira, que corresponda, que se relacione, que é uma ajudadora e que ajude o homem, o seu marido. Amém? Nós podemos notar aqui já, desde o princípio. Então observamos que em Gênesis capítulo, no início, diante de tudo o que Deus fez, né, criou por meio da sua santa palavra, não foi? Nós podemos observar, se nós olharmos aqui, Deus ele criou os céus e a terra. Olha que maravilha, toda a sua criação. E a primeira coisa que ele falou, houve luz e houve luz. E assim por seguinte, irmão. Glórias, disse, produz a terra ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cujo segundo esteja nela sobre a terra, e assim o fez. E assim, e se nós voltarmos, e no versículo 12, e viu Deus que isso era bom. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo que Deus ele criou é bom. Então nós podemos notar, Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas em ordem, perfeita harmonia, né, em sintonia, glórias a Deus, tudo em cadeia, regido por quê? Pela lei, por uma lei divina, a lei de Deus. Então é só um ser inteligente, de uma sapiência que nós não podemos imaginar, né? De uma sabedoria que nós não temos conhecimento, de uma sabedoria, uma sapiência suprema, e criou todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que foi feito sem Ele foram criadas. Glórias, louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós começamos desde o início. Deus criou os céus, criou o homem, né? Ele se fez conhecer no homem, ele se fez presente no homem, se fez manifesto desde o princípio, através da sua criação, da sua divindade, não é? Deus criou os céus e a terra, tudo que nela existe, com o poder da sua glória. Ele criou a terra, os céus, criou os rios, lagos, cachoeiras, mares, as plantas com os poderes medicinais, né? As árvores, os animais, os pássaros na sua beleza colorida, e também criou uma das maiores criação do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como se diz, a obra-prima do Senhor. Ele criou o homem dotado de capacidade, criou a mim, criou a você, meu irmão, minha irmã, dotado de inteligência, de sabedoria, de inteligência, de intelecto, para o quê? Para contemplar a grandeza da sua glória, né? Note que até os animaizinhos que Deus criou, ele criou macho e fêmea. Isso que significa que Deus criou os animais não para viver só, não para viverem só, até os animaizinhos, assim como ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e criou a varoa, criou a sua mulher. Não é que nós lemos aqui, com a costela de Adão, ele criou a sua mulher, a sua companheira, a sua ajudadora. Glórias a Deus, né? Como diz o poema do meu pai, né? E foi Deus quem fez. Ele fala assim: olhai os lírios do campo, em suas voltas olhai, outras tantas maravilhas e encantos, foi Deus quem fez, contemplai. E tudo ele fez com muito amor, esse nosso Senhor. Aí ele fala, foi Deus que nos fez assim, a sua imagem e semelhança, com perfeição e harmonia, fez a noite e fez o dia, que nos renova a esperança.
Fez os céus e seus mistérios, e as completou com estrela de resplendor. Fez a lua iluminada, fez o sol que ilumina, que nos dá vida e calor. Fez os mares com vidas mil, fez as nuvens cor de anil, e tudo ele fez com muito amor, esse nosso Senhor. Fez essas terras, fez essas terras, vales e serras, e as contornou com rios e cascatas. Molhou com a chuva verde das matas, e molhou tudo que nela existe, regou tudo que nela existe, desde os pequenos insetos aos grandes animais. Fez as plantas com os poderes medicinais. E assim vai. Então, nós podemos ver que Deus ele criou com a sua beleza e harmonia, com a sua perfeição. Então, portanto, os atributos, como dizem a própria Escritura Sagrada, a própria Palavra do Senhor, diz que são invisíveis de Deus. E agora, elas podem ser claramente vistas por meio das coisas que foram criadas. Até mesmo ela pode ser tocada, apalpada. Então, elas são reais. Então, jamais nós podemos negar a existência de um Deus Criador e soberano. Observe que toda a criação, ela revela, ela representa a sua essência, a qualidade, o caráter de Deus. Pela sua boca, Deus não só determinou a estrutura física no mundo criada, mas como também ele a sustenta, glórias a Deus, como ele a governa todas elas, como mantém com vida todas elas, olha que maravilhoso, glórias a Deus, Tudo que Deus criou é bom, então ele mantém todas elas com vida, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É maravilhoso, glórias a Deus. Então, pois tudo que Deus fez é bom, nós vimos aqui. Agora, pois a primeira vez que nós encontramos na Bíblia é a palavra não, lá em versículo 18, vamos lá? Capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Glórias a Deus. E o que ele preparou? Preparou uma companheira, uma auxiliadora, uma companheira, que pudesse auxiliar em todos os momentos Adão, para que Adão não ficasse sozinho. Olha a necessidade do relacionamento, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo agora. Então não é bom que o homem viva só. Isso vem de Deus. Não é bom que esteja o homem só, ele mesmo falou. Então, pela primeira vez, nós podemos ver aqui uma avaliação negativa. Não é? Aparece o quê? Aparece em Gênesis aqui. Deus não queria que Adão ficasse só, pois esta palavra é muito forte, meu irmão, minha irmã. Então Deus ele providenciou uma companheira, uma pessoa que auxiliasse e que correspondesse a ele. Glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, isso indica que a força de Adão para tudo que ele foi chamado para ser, para fazer, era inadequada em si mesma. A força dele não era suficiente, era inadequada a si mesmo, por tudo que Deus ele ordenou a Adão, por tudo que ele deu a Adão. Glórias a Deus. Não tinha sentido, ele precisava ser completado, pois o auxílio era necessário para o labor diário, ou seja, um apoio mútuo através do companheirismo. Olha que importante. Isso indica que a companheira seria verdadeiramente adequada e o satisfaria de forma plena, de forma completa, irmão. Amém? Estão compreendendo? Por isso que o homem não foi feito para viver só, tanto o homem como a mulher. Quando nós falamos do homem, se trata do ser humano, se trata do relacionamento do ser humano, homem e mulher. O exemplo que eu estava a semana passada, lá na chácara, auxiliando meu pai. Meu pai já está com quase 80 anos e ele precisou da ajuda, do auxílio. Sempre, às vezes, ele chama eu para uma construção de um viveiro que nós estávamos fazendo lá, para ele criar aves lá. Então, ele não poderia só fazer todas as tarefas sozinho. Não teria força. Já está com quase 80 anos. Agora, o que a nossa força resolve? Nós confiarmos na nossa sabedoria, confiarmos no nosso braço, na nossa força. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então nós podemos observar que Deus criou o homem para
para, para ser o seu agente, não foi isso? Se nós olharmos aqui em seu reino. Ele criou o homem, sim, nós olhamos aqui, ele chamou Adão para que, se nós olharmos aqui, ele descriou o homem para que sujeitai-vos ao versículo 28, se nós voltarmos capítulo 1, versículo 28, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus o criou, glórias a Deus. E para ser o seu agente, no seu reino, para governar, para dominar o resto da criação, não foi? Glórias a Deus. Nós estamos aqui como administradores daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Nós apenas estamos aqui nesta terra que o Senhor nos colocou para nós administrarmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então nada disso aqui nessa terra nos pertence, meu irmão, minha irmã. Nada nós podemos nos apegar, não pertence a nós. Então Deus criou o homem, sim, o homem, um ser sábio, né? Deu inteligência para administrar sábia e prudentemente, como Deus mesmo faria todas as coisas criadas por ele. É dessa mesma forma, né? E além disso, Deus deu ao homem o poder para o quê? Para dominar, governar, para dominar as forças satânicas, agressivas, né? Que logo em seguida violaram a lei de Deus. Então ele deu essa autoridade, esse poder para nós enfrentarmos, para nós termos esta força espiritual, para nós entrarmos no reino espiritual, não físico, para nós enfrentarmos as forças satânicas do diabo, né? Esses mesmo que se rebelaram contra a autoridade de Deus, contra a lei de Deus. E há um terço sobre a face da terra desses demônios. Glórias a Deus. O diabo arrastou um terço para a terra. Então nós temos essa autoridade sobre o domínio do mal. Deus ele nos concedeu. Amém? Portanto, não há nada mais grandioso do que a criação do homem. Glórias a Deus. O único ser que Deus fez a sua imagem e semelhança para refletir a glória do Senhor, né? Mas não sozinho, mas unido, né? Na carne da sua carne, nos ossos dos seus ossos, o sangue do seu sangue, que é a sua companheira. Olha que maravilhoso. Não para nós vivermos sozinhos, não para nós enfrentarmos as adversidades sozinhos. Glórias a Deus. Então, esta palavra é muito forte. O homem não foi criado para estar sozinho, nem eu, meu irmão, e nem você. Estão compreendendo? Nós podemos ler aqui, ó. Deus criou, ó, o homem. Aqui o homem, então ele vai se unir com a sua esposa, com a sua mulher, nesse capítulo aqui, né? No sentido afetivo, ambos serão só uma carne, versículo 23. E disse ao homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então não se trata, meu irmão, minha irmã, só dessa união marido e mulher, desse amor afetivo, ou seja, porque tem muitos homens e mulheres que são solteiros, né, que não se casaram, né? Mas nós estamos falando agora que o homem não foi criado para estar só. Ou seja, está na essência do homem. Nós estamos falando que apenas para o homem ter um relacionamento, para que ele não esteja só. Porque está na essência do seu ser, está na essência do homem. Então Deus criou no ser humano a necessidade, porque o próprio Adão, ele sentiu essa falta. Então Adão reclama. Ele próprio reclama. Não se achava uma auxiliadora. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves do céu, todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E depois aqui mais na frente ele criou. Deus então ele criou. Não achou o homem bom que o homem vê só. Então ele criou e disse ao homem. Ele criou a sua companheira e disse ao homem aqui no versículo 3. Esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa. Esta é afinal
Finalmente eu tenho uma companheira. Finalmente eu tenho alguém ao meu lado que me possa ajudar. Olha que maravilhoso. Então o próprio Adão reclama. Então, embora Adão tinha todo o domínio para governar toda a sua criação, não é assim? Então Adão não consegue se relacionar com o bicho. Ele não pode, porque o animal ele é racional. Ele vive por instinto. Ou seja, o animal ele é racional. Ou seja, ele vive por uma reação espontânea no comportamento de um animal. É uma reação espontânea no comportamento do animal. Ou seja, é algo que não se aprende. O animal ele já nasceu. Meu irmão, minha irmã, você sabe que todos os seres, todos os animaizinhos, tudo que Deus ele criou para o louvor da sua glória. Sabia que o animalzinho, que é irracional, ele já foi criado para louvor, para adorar o Senhor. Até os animais adoram o Senhor. Por quê? Porque ele já nasceu. O Senhor já criou. E não é algo que se aprende, é algo que nasceu já. E todas as coisas adoram o Senhor. O universo, ele adora o Senhor, sabia? Isso já foi comprovado nas ciências, que todo ser criado louvam o Senhor. Glórias a Deus. Então, o animal ele age por impulso natural, inconsciente para o quê? Para a sua própria sobrevivência. Ou seja, o animal, como diz, tem o sexto sentido, o sentido aguçado, né? Ele tem percepção de perceber determinados fenômenos, né? Para a sua própria sobrevivência. Então o animal, ele é racional. Então, Adão ele sentia a necessidade de se relacionar com alguém com a sua imagem e semelhança. Então Adão não pode falar, não que Adão não poderia falar com o bicho, e tampouco falar com as árvores, não tinha sentido. E como Adão se relacionava? Sim, é claro que Adão ele se relacionava sim com a criação, pois toda a criação tinha vida ali. Adão ele se relacionava, mas não de maneira profunda, não de uma maneira completa na vida. Ele precisava ser completo. Ele precisava alguém, a sua imagem e semelhança, alguém para que ele pudesse conversar, irmão. Amém? Se relacionar. Então, como se relacionar com alguém que não podia falar? Com alguém que não tinha razão? Então Deus criou o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, temos agora de se relacionar. Nós temos que nos relacionar, comunicar com alguém. A nossa imagem e semelhança, e não com animais. Com a sua varoa. Com a mulher. Glórias a Deus. Por quê? Porque a nossa imagem e semelhança refere-se que a qualidade tais como razão, personalidade, intelecto, além da capacidade de se relacionar, de ouvir, de ver, falar, tudo isso é característica de Deus ao criar o homem, não é isso? Então Adão, afinal, eu tenho uma companheira para me relacionar, para que eu não possa ficar sozinho. O animalzinho ele tem a sua companheira lá. O animalzinho tem a sua companheira, o seu companheiro, macho e fêmea. Toda espécie, ele tem a sua companheira. Não foi assim? Então, como podemos se relacionar com alguém que não pode conversar com você? Pois essa é a razão pela qual Adão se sentiu só. Aí. Essa, afinal, os ossos dos meus ossos, carne das minhas carnes, char-me-á varoa. Glórias a Deus. Então Adão ele reclama isso. Deus colocou na nossa essência. O ser humano foi criado para um relacionamento. Você e eu não fomos criados para estar só. Você foi criado para se relacionar com outras pessoas, com alguém. Isso é muito importante para a nossa vida. Quando você se relaciona, quando eu e você se relaciona com outra, você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Olha que maravilhoso. Um relacionamento com outra pessoa de amizade, um relacionamento de fraternidade,
Vários relacionamentos, um relacionamento de amor, né? Um relacionamento de companheirismo. Estão entendendo? Eu não estou falando de um relacionamento afetivo, de marido, mulher, esposa, esposo, de namorado e de noivo. Não é isso. Estou falando apenas do relacionamento que o homem e a mulher têm que ter. É quando eu me relaciono com o outro que quando eu me realizo como ser humano. Amém? Quando eu me realizo como ser humano. Estou falando do relacionamento com o outro. Portanto, Deus nos fez assim. Por isso que a solidão, presta atenção, por isso que a solidão que mais machuca o coração do homem, da mulher, ao ponto de não querer mais viver. Chegamos até esse ponto. Quantas pessoas já até mesmo tirou a vida porque se sentiu só? Quantos jovens se sentiu rejeitado, menosprezado, sozinho, não tendo vontade mais de viver? Meu irmão, minha irmã, isso aí é sério. O homem não foi feito o homem não foi feito para ficar só. Nós somos criados para o relacionamento. Então, você acha que Adão estava feliz? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas pessoas, mesmo sendo rodeada de tantas pessoas, se sente só? Não é assim? Por quê? Porque não há um relacionamento. Isso causa até depressão. Isolada, sozinha, ninguém aguenta. Já é essência. Né? Isso já foi criado com essa essência de estar se relacionando com alguém, de estar acompanhado. Né? Por exemplo, a minha vida aqui com meus filhos, meu relacionamento com meu filho, eu preciso me relacionar mais com meu filho, principalmente o Felipe, que ele é especial. Né? Eu preciso conversar mais com ele, interagir com os meus filhos, né? E dar mais atenção a ele. Porque às vezes eu fico sentado na televisão assistindo e às vezes ele quer conversar comigo, eu fico prestando atenção e às vezes eu não dou atenção para ele. Às vezes, até às vezes eu não tenho paciência, mas estou errado. Por isso que esta palavra Deus está falando comigo, meu irmão, minha irmã. Primeiramente comigo. Eu preciso me relacionar mais com as pessoas, principalmente com os da minha própria família. Nos relacionar, isso é importante, dar atenção. Glórias a Deus. Então, quantas pessoas aí têm dificuldade de relacionamento, né? Dentro dos lares, falta um relacionamento dentro dos lares, nós podemos ver. Falta de relacionamento pode destruir famílias, meu irmão, minha irmã. Não ter um bom relacionamento com o pai, dificuldade de relacionamento com a mãe. E quando isso dói no coração de um pai ou de uma mãe, isso dói no coração de uma pessoa que tem dificuldade em se relacionar. Quantos filhos aqui não estão se relacionando com o pai nos dias que nós encontramos hoje, nesses dias atuais? Né? Que os filhos estão com essa correria, com essa agitação, corre para lá e corre para cá, com esses compromisso diário, cotidiano da vida, não é? Essa ansiedade, e muitas vezes nós deixamos de sentar e nos relacionar, de conversar com os nossos filhos, pai com mãe, mãe com filho, e etc. Irmão. Quantos, né? Quer dizer, o nosso não tem um bom relacionamento com os pais, e isso dói no coração tanto do pai como da mãe, até mesmo do filho. Né? Uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, o coração de um filho que não se relaciona bem com os pais, isso dói para o filho e maiormente para o coração do pai. Porque vocês não foram o quê? Criados para isso. Não foram criados para estar só. Não foram criados para romper esse relacionamento entre um com o outro. Né? Vocês foram criados para ter relacionamento um com o outro. Olha que maravilhoso. Né? Interagir, dialogar, conversar. Quantas famílias se encontram aí destruídas, fragmentadas, porque casais até mesmo separados, filhos que não conversam com os pais, nem os pais com os filhos, que não conversam, casais que não se relacionam bem, não têm um relacionamento bem, porque vocês, aleluia, porque nós, irmão, vocês e nós
nós somos criados para o relacionamento. Apenas isso. Glórias a Deus. Quantos, né? Quantos lares que estão aí fragmentados, destruídos, porque não tem esse relacionamento. E muitas vezes acontece de o filho muitas vezes abandonar o seu lar, muitas vezes abandonar a sua casa, muitas vezes até estar frustrado, se sentir sozinho, causar depressão, muitas vezes buscar refúgio nas drogas, no vício, e muitas vezes separam os seus lares. Meu irmão, minha irmã, é isso que o diabo quer, irmão. O diabo veio causar separação. O diabo veio causar divisão, fragmentação. Ele veio para destruir os lares de família. O que mais ele está agindo são dentro dos lares, dos familiares, querendo separação, pai contra filho, filho contra pai, criando ódio, ressentimento, mágoa. Meu irmão, minha irmã, nós temos, aleluia, que despertar, irmão e minha irmã, entender que nós não fomos criados para ficar só. Nós somos criados para estar ligado com Deus, ligado para estar em sintonia com o Senhor e harmonia. Nós somos criados para ter a paz dentro dos nossos lares, unir-se com os nossos familiares, com os nossos filhos, ligar a nossa família dentro dos céus, para que o Senhor venha derramar a tua graça em nossos corações, irmão, minha irmã, para que possamos então vencer todas a investida do diabo em nossos lares. Glórias, é unido, irmão. Casal que não dorme é unido, irmão. Há uma brecha para que o diabo venha entrar, irmão. Quantos pais estão abandonando os lares? Quantas mães estão abandonando os lares? Porque não tem um bom relacionamento. O casamento sendo destruído, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus. Se Adão sentiu essa falta de relacionamento, meu irmão, minha irmã, então, precisa sim haver um relacionamento, pai com filhos, filho com os pais, com os casais. Casais que não se relacionam bem, irmão. Por quê, irmão? Porque apenas nós somos criados para o relacionamento. E toda vez que você quebra esse relacionamento, irmão, essa união, essa harmonia, porque Deus ele nos criou, assim como Adão e Eva, para que esteja em harmonia todas as coisas, toda a sua criação, em sintonia e harmonia, tudo regido debaixo da lei, da graça de Deus, meu irmão, minha irmã. Você tem que estar debaixo da graça de Deus, então você vai encontrar paz, então você vai encontrar um relacionamento bom, harmonia, sintonia. Aleluia. Meu irmão e irmã, toda vez que você quebra esse relacionamento, sabe por quê? É porque o diabo entrou no seu casamento. O diabo entrou e você começa a viver agora uma frustração dessa essência, da nossa essência que Deus nos criou para não vivermos só. Essa é a essência que Deus nos criou. Então você vai ser frustrado, irmão. O que é a nossa essência? Acabamos de falar. A essência é de qualidade de falar, de ouvir, de ver, de compreender, porque você tem intelecto, porque você tem um pensamento, você nasceu, meu irmão, minha irmã, para relacionar, e quando isso é quebrado, pela divisão, ou fragmentação, ou contendas, brigas, discórdia, mágoas, ressentimento, o diabo entra em todas as formas, meu irmão, minha irmã, para nos contaminar nos nossos corações, ódio. Então você deixa de viver essa essência, irmão. Então começa a haver a separação, começa a entrar a fragmentação, começa a entrar a desunião, porque o diabo veio para desunir, não para unir. Então, irmão, aí você começa a sentir, experimentar o que Adão sentiu, ou seja, a infelicidade e a solidão. Quantas almas infelizes estão na solidão? Quantas almas precisam de um companheiro, de uma companheira? Eu não estou dizendo só de um relacionamento afetivo de amor, como nós citamos, mas de um companheirismo. Você fazer de uma amizade, de um companheiro, de um cuidar do outro. Glórias a Deus. Para que venha preencher esse vazio que está no seu coração, irmão. Esse vazio de solidão. Esse vazio que precisa ser completado no seu coração. O quê? Com a união. Com o relacionamento. É porque no relacionamento, na união, é com um companheiro ou companheira, com alguém ao seu lado que você descobre o amor.
Você descobre que não está sozinho. Você descobre que agora está começando a encher aquele vazio no seu coração que precisava encher. E você não mais se sente só infeliz. Glórias a Deus. Que importante, meu irmão, minha irmã, você se relacionar com alguém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse que eu desejo do coração de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Que você se una primeiramente com o Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Que todas as demais coisas o Senhor acrescenta. Precisamos ter essa união. Porque quando nós temos união com Cristo, união com o amor de Deus, então todas as coisas completam na nossa vida. Glórias como Adão com a sua companheira. Viu que Adão não era bom, que ele